O Espírito Santo, ele fala, amém? O Espírito Santo fala. Todas as vezes que você entrar na casa de Deus, peça para Ele falar com você. Se você pedir, Ele vai o quê? Ele vai falar. Ele vai falar com você. Peça isso. Às vezes a pessoa fala, poxa, Deus não falou comigo, mas você não pediu. Quando você pede Ele fala, amém? Então levante a palavra nas suas mãos, por favor, feche os teus olhos e diga, meu Pai, diga, meu Deus, fala comigo através da tua palavra. Eu quero ouvir a tua voz, eu quero ouvir a tua palavra, em nome de Jesus. E quem crê, diga amém. Graças a Deus. Abra sua Bíblia em João 16, no versículo 13. Mas quando vier aquele, o Espírito de verdade, ele vos guiará em toda a verdade. Se existe o Espírito da verdade, é porque existe também o Espírito da mentira. Se existe o Espírito da verdade, existe também o Espírito da mentira. O Espírito da mentira. E nós não podemos ser guiados pelo espírito da mentira. Nós não podemos ser guiados pelo espírito do diabo. O espírito do diabo é o espírito da mentira. O diabo, ele é especialista em pegar uma mentira e tentar fazer com que ela se pareça com a verdade. Se pareça com a verdade. Então existe o espírito da verdade, o espírito da mentira. E o Espírito de Deus é o Espírito da verdade. É Ele que guia a nossa vida, é Ele que dirige. É Ele que nos conduz à verdade. É Ele que nos ensina todas as coisas. É Ele que nos orienta. É o Espírito da verdade. É Ele que nos dá direção. Quando você olha, por exemplo, para o trem, o que difere o trem dos demais meios de transporte? Diga aí. O que diferencia? Coloca a imagem, por favor. O que diferencia o trem dos demais meios de transporte? O trem, ele segue um trilho. O trem, ele segue um trilho. O trem, ele segue um caminho, um trajeto pré-determinado. Ele não se desvia nem para a direita, nem para a esquerda. Ele segue um caminho pré-determinado. Ele não tem liberdade. Ele não faz o trajeto que ele quer. Não, ele segue os trilhos. Só que o Espírito Santo, ele não é um trilho, não. O Espírito Santo, ele não predetermina o meu caminho, não. O Espírito Santo, ele guia. O Espírito Santo, ele dá uma direção. Um carro, por exemplo, ele pode circular para onde ele quer, direita, esquerda. Ele se movimenta para lá, para cá.
diferente do trem que segue a mesma trilha. O Espírito Santo não é um trilho, não, o Espírito Santo é um guia. O Espírito Santo, ele dá a direção, mas ele não estabelece, ele não predetermina, ele não nos obriga a andar no trilho, não, ele apenas dá uma direção. É como o Waze do carro, é como um aplicativo. Você coloca e ele leva você, ele vai te guiando à direita, não é assim? À esquerda. Uma vez eu fui fazer um velório no cemitério, aqui no cemitério. Eu coloquei, e o Waze veio direita, esquerda. Aí quando chegou no cemitério, ele diz assim: você chegou ao seu destino. Eu falei: está amarrado em nome de Jesus. Para você ver, ele nos guia. Agora, acontece muitas vezes de você distrair e passar batido. Acontece. E quando isso acontece, o que ele faz? O aplicativo, ele recalcula a rota, como que ele diz assim: ô teimoso, você errou o caminho, volta. Ele te dá uma nova chance, ele te mostra uma rota. Ele diz assim: olha, você errou o caminho, eu vou recalcular uma nova rota. Só que às vezes acontece da gente perder o caminho, às vezes acontece da gente se distrair e errar. Só que como o Waze que recalcula a rota, o Espírito Santo faz a mesma coisa. Ele não desiste de você, ele não desiste de mim. Você vê que mesmo a pessoa sendo teimosa, mesmo a pessoa sendo distraída, mesmo a pessoa não ouvindo a voz do Espírito Santo, mesmo a pessoa errando o caminho, o Espírito Santo está sempre querendo trazê-la de volta, sempre falando com ela. O Espírito Santo fala, o Espírito Santo, ele fala. Agora, é claro, há várias maneiras de Deus falar, só que dificilmente você vai ouvir Deus dizendo assim: João, Maria. Não é assim que funciona. O Espírito Santo fala aqui, na tua mente. O Espírito Santo fala no seu coração. Eu me lembro de um rapaz que ele estava na balada, afastado de Deus, bebendo, se drogando, se viciando. De repente veio uma voz na cabeça dele: o que você está fazendo aqui? Com quem já aconteceu isso? Faz assim, o Espírito Santo fala: o que você está fazendo aqui? Na hora, a festa para ele acabou, ele se sentiu mal e foi para casa, mas o Espírito Santo falou com ele: o que você está fazendo aqui? Aqui não é o seu lugar. Então o Espírito Santo fala. O Espírito Santo, ele não desiste de você. O Espírito Santo não desistiu de você, não. O Espírito Santo não desistiu. Ele quer trazer você para o caminho, ele quer trazer você de volta. O Espírito Santo insiste com você, porque a misericórdia de Deus é grande. O Espírito Santo vai falando, só que nós temos que ter sensibilidade e humildade para ouvir a tua voz, para ouvir a voz dele. Você sabe que no mundo tem muitas vozes, é muita gente dando pitaco, é muita gente dando palpite: faz isso, faz aquilo, vai para cá, vem para lá. É tantas vozes que a nossa cabeça chega a ficar confundida. Eu não sei o que eu faço. É tanta gente falando, é tanta gente dizendo: faz isso, faz aquilo. Mas se você orar, se você tiver sensibilidade, você vai perceber a voz do Espírito Santo. E ele está falando com você agora.
Você vai ter sensibilidade, percepção para entender. Poxa, é Deus que está falando? É Deus que está falando comigo. Eu preciso voltar. E o Espírito Santo fala. Às vezes o Espírito Santo fala. Ele fala para você perdoar. Às vezes o Espírito Santo fala para você deixar algo que você ainda não deixou. Para você cortar da tua vida coisas que ainda você não cortou. O Espírito Santo vai falando. Só que você precisa estar atento à voz dele, sensível à voz e disposto a obedecer. A obedecer. O Espírito Santo é como aquele pai. Quem é pai aqui? Quem é mãe? Você não pode obrigar teus filhos, mas você tenta, não é assim? Instruí-lo. Ah, ô menininho cabeçudo, não é assim? Você fala, mas ele teima em ir pelo caminho que ele escolheu. Você já percebeu que para os filhos a gente é sempre atrasado, ultrapassado? Eles sabem tudo, não é assim? Eu sei de tudo, eu sei o que é melhor para mim, eu sei que caminho eu devo seguir, eu já sou maduro, eu já sou adulto. Só que aí quando eles quebram a cara, eles voltam e falam: pai, não é assim? Mãe, senhora tinha razão. Pai, só tinha razão. Essa amizade não era para mim. Esse relacionamento não era para mim. O senhor tinha razão. Eu quebrei a cara. Assim acontece com o Espírito Santo. Ele fala. Você não ouve, ele permite, ele deixa você avançar o sinal. Mas quando você quebra a cara, quando você se dá mal, ele não te despreza. Ele fica esperando que você volte como um pai para te receber, para dizer: meu filho, eu estou aqui, você errou, você falhou, mas você pode recomeçar, você pode recomeçar outra vez, vamos recalcular a rota, eu vou dar a você um norte, uma direção, siga a minha direção. Assim é o Espírito Santo, ele vai instruindo, ele vai falando, ele vai dirigindo, porque ele não quer perder você. Agora, o Espírito Santo não pode nos obrigar, ele não pode me obrigar a viver na justiça, ele não pode me obrigar a falar o quê? A verdade. Ele não pode me obrigar, ele não obriga, ele orienta, ele guia, ele dá direção. Agora compete a mim, compete a você ouvir a voz do Espírito Santo. Ouça a voz dele. Deus está falando, porque Deus não quer que você se dê mal. Não, ele não quer, ele fala. Então aprenda a ouvir, a escolha é sua, a escolha é minha. Escolha a verdade, escolha a justiça, escolha viver na verdade, escolha deixar a mentira, escolha deixar a hipocrisia e fale a verdade, ande na verdade, ame a justiça, pratique a justiça. Amém? Agora, nós podemos entristecer o Espírito Santo. Efésios, no capítulo 4, no versículo 30, a Bíblia diz que nós podemos entristecer o Espírito de Deus. Você já ficou triste com seus filhos? Quem já ficou? Já ficou triste? Deus também fica triste quando você não obedece. Deus se entristece. Aqui em Efésios 4:30 diz assim: e não entristeçais o Espírito Santo de Deus, no qual estáis selados para o dia da redenção. Não entristeça o Espírito Santo. Pastor, quando é que eu entristeço o Espírito Santo? Quando ele pede para você perdoar e você não perdoa. Quando ele chama para você orar e você não ora.
Quando Ele pede para você ser fiel e você é infiel. Quando Ele pede para você falar a verdade e você fala a mentira. Você está entristecendo o Espírito Santo. E automaticamente, quando você entristece o Espírito Santo, ele vai fazendo o quê? Ele vai se afastando de você. É natural. Você vê quantos relacionamentos, quantas amizades acabaram por causa disso. A pessoa foi entristecendo você, e você foi se afastando dela, até que acabou a relação. Aquela pessoa parou de falar com você. Aquela pessoa parou de te ligar, de frequentar a tua casa. Por quê? Porque aquela pessoa com atitudes, ela foi te entristecendo. E você foi se afastando dela. A mesma coisa acontece com o Espírito Santo. O Espírito Santo quer morar em você. O Espírito Santo quer estar em você. O Espírito Santo quer habitar em você. O Espírito Santo quer encher você. Mas quando você começa a entristecer o Espírito Santo, ele vai se afastando. Ele vai se extinguindo. Ele sai de você. E a Bíblia fala sobre isso. Em 1 Tessalonicenses, no capítulo 5, no versículo 19, nos mostra claramente que é possível você extinguir o Espírito. Não extingais o Espírito. Que Espírito é esse? É o Espírito de Deus. Toda vez que você vê na Bíblia o Espírito com letra maiúscula, se refere ao Espírito de Deus. Letra minúscula é o espírito do homem, ou o espírito do diabo, conhecido como espírito imundo. Mas aqui se trata do Espírito de Deus. Não extingais, ou seja, não arranqueis, não remova, não retire o Espírito de vocês. Não extingais o Espírito. Eu faço isso quando eu entristeço ele. Eu faço isso quando eu ignoro a voz dele. Eu faço isso quando eu desprezo a voz do Espírito Santo para ouvir meu coração. Cuidado, coração enganoso, coração é corrupto. Cuidado para você não deixar de ouvir a voz de Deus para ouvir a voz do seu coração. Cuidado, porque às vezes a pessoa pensa que quem está falando é Deus, mas às vezes quem está falando é o coração dela. Muitas vezes ela sabe que aquilo ali não é de Deus. Ela sabe disso, só que ela tenta convencer a si mesma, dizendo para si mesma, enganando a si mesma, mentindo a si mesma, dizendo, não, isso aqui é de Deus, isso aqui é o que Deus quer para mim, quando na verdade não é. O que ela está ouvindo não é a voz do Espírito, é a voz do coração. Cuidado, porque o coração é traiçoeiro. O coração, ele pode fazer você sofrer. O coração pode acabar com a tua vida. Então aprenda a ouvir a voz do Espírito Santo. Amém? Fique em pé, por favor. Nós vamos falar com Deus. Você vai falar com Deus. Você vai pedir para Deus, ó Deus, fala comigo. Ó Deus, me ensina, me ajuda, me guia. Eu quero ser dirigido pela verdade, não pela mentira. Amém? Coloque as mãos no seu coração, feche os teus olhos.
Por favor, coloque as mãos no seu coração.